Muito bem, dando continuidade ao nosso estudo aqui no canal Refúgio Teológico, estamos agora estudando a lição número 8, com o tema Jesus viveu a experiência humana, cuja revista é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, desde os tempos antigos, surgiram, tanto dentro quanto fora da igreja, né, pessoas que se opõem primeiramente, à revelação da Bíblia. Certo? Não é só os ateus. Porque os ateus não acreditam em Deus, não é? Não é só os agnósticos, o gnosticismo, não é só outras religiões que não têm conexão com o judaísmo, mas dentro da própria geografia da terra de Israel surgem religiões, né, que se opõem ao reino de Deus. Então, esse estudo é um estudo profundo, né, é um estudo com ênfase na apologética, não é um estudo explicitamente específico sobre trindade, sobre cristologia, não que isso não deixe de envolver. Então, por ser tão complexo, tão abrangente o assunto, a gente vai reduzir, né, toda a questão de extensão do assunto, mas levantando aqui a vocês a reflexão devida, certo? Uma reflexão que deve ser realmente aí bastante constante com vocês. Então, a gente vai aprender aqui que, dando continuidade a uma série de temas e assuntos, onde algumas pessoas, até hoje em dia, pensam que Jesus foi um homem comum, né? Enfim, e nada mais, nada menos, e que alguns conseguem viver com ele e sem ele, né? Porém, a Escritura é rigorosa, ela é contundente quanto a isso. É necessário que aquele que nasce de novo, novamente, né, pelo batismo da água e do Espírito, consiga desenvolver a maturidade para compreender as revelações de Deus. Por quê? A Bíblia, você consegue entender a Bíblia, certo? Todo mundo consegue entender a Bíblia, certo? Os alfabetizados, né? Mas nem todo mundo consegue fazer conclusões verdadeiras da Bíblia. Por exemplo, se você pegar um testemunho de Jeová, ela vai entender a Bíblia, porém vai concluir de um jeito. Se você pega um muçulmano, ele vai pegar a Bíblia, vai entender, obviamente, mas vai concluir de outro jeito. Então o erro está nas conclusões, certo? Não exatamente no entendimento. Então, muitos que estão estudando hoje, né, e aqueles que ensinam também, precisam não somente entender, mas fazer uma conclusão correta, verdadeira, baseado na revelação. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tema aqui me chama muita atenção, porque não somente a gente vai ficar sabendo que as religiões, não só judaísmo, mas catolicismo, testemunho de Jeová, enfim, todas as religiões odeiam Jesus. Todas. Ateísmo, darwinismo, a falsa ciência, certo? Odeia Jesus. Porque Jesus a palavra de Deus encarnada e é 100% homem e 100% Deus. Isso é como se fosse uma agressão às religiões. Por quê? Você está aí na sua empresa e o pessoal fala que era arrumadinho, daí tem católico, tem umbandista, tem homossexual, tem um cada pessoa, cada um com a crença, não é isso? Aí chama você que é cristão para fazer uma oração. Aí bota assim, oração, né? Que católico não ora, né? Mandista não fala oração. Oração só faz quem é cristão de verdade, porque é a comunicação com o Pai, com Deus verdadeiro. Então, faz aquela reunião da empresa, chama você. Aí muitos vão, mas sabem eles que isso é ecumenismo, né? Sabem eles que isso é relativismo. Você, como cristão, que conhece a palavra, vai dizer, não, eu sou cristão. Se for para fazer uma oração, eu vou fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, que ele é 100% Deus, 100% homem. Isso vai desmantelar as falsas crenças dentro da empresa. Porém, você vai ser perseguido. Então você percebe que, ao aprender sobre Cristo, realmente causa pavor e espanto para aqueles que não nasceram de novo, não se arrependeram dos seus pecados. Porém, para nós, é um privilégio, é um prazer entender e concluir de forma bíblica tudo isso que estamos entendendo, né, aos poucos, porque é muito abrangente, certo? Então, a Bíblia
ela pode ser entendida, porém, muitas pessoas concluem de forma errada. E também, não somente as religiões odeiam Jesus, né? Como também a gente vai aprender aqui que a doutrina da Trindade, da cristologia, da paracletologia, enfim, não somente está resguardada nos concílios de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, não somente isso. O que nós podemos provar é que a maioria das pessoas que estavam nesses concílios, né, eram trinitarianos, eram pessoas que acreditavam na Trindade, certo? Mas a nossa apologética, a nossa defesa, a nossa fé não vem dos concílios, não vem dessa reunião de igrejas, né, certo? Mas vem da Bíblia. A consequência é que o tempo passa, certo? E o desenvolvimento, não somente da linguagem, mas tecnológica, enfim, e o entendimento também das pessoas vão sendo alterados, né, para o bem e para o mal. Então a consequência foi o quê? O surgimento de concílios, né? Porque as heresias estavam crescendo tão grande que houve necessidade de dar um fim, de forma de debate. Né? Hoje em dia, o pessoal quer processar, o pessoal quer prender, o pessoal quer ameaçar, o pessoal quer denunciar assim para a polícia, né? Por exemplo, eu mesmo sou contra o autogoverno, certo? Mas se meu canal que fosse muito grande, com certeza eu seria processado, entendeu? Então, é isso que está acontecendo hoje em dia. Diferente daquela época dos concílios, e diferente da época de Jesus. Você vai ver aqui que Jesus debatia aqui, ó, tópico 1, né? Ponto 1. Os debates com as autoridades religiosas. Deixa eu baixar aqui o PDF para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Veja aqui, ó. Veja aí, ó. Os debates com as autoridades religiosas. Então, se você perceber, o evangelho é para os escolhidos. Não tem como o não escolhido chegar ao reino. É para os escolhidos. Acredite você ou não. Por quê? Porque Jesus está debatendo, sendo opositor. Na verdade, seria até o contrário, né? Os opositores era a própria religião. O farisaísmo, né, o judaísmo como todo, se opunha ao mestre. Veja só, imagine as novas religiões de hoje em dia. Espiritismo, Testemunho de Jeová, obviamente vai ser até pior, entende? Então que a gente precisa ter cuidado ao estudar, ao entender o estudo, tá? E que você entenda basicamente o quê? Que a trindade, a cristologia, a paractologia se baseia na Bíblia. Então, com o passar dos tempos, a história mostra que houve reuniões, concílios, assembleias para defender ou até mesmo votar. Por exemplo, depois que termina esse debate da Trindade, enfim, as igrejas agora, as religiões se reúnem para o quê? Cultuar Maria. E aí? Vamos fazer isso? Não. Porque a nossa fé não se baseia no que a igreja diz. Nós somos cristãos reformados, cristãos protestantes. A gente não segue o que a religião diz. A gente não segue e nem obedece o que a religião diz. A gente segue e obedece o que o evangelho diz, o que o evangelho revela, certo? Não confundir com tradições e culturas, tá? E com a revelação. São coisas distintas, diferentes, tá bom? Que pode favorecer ou não a revelação, certo? Então cabe aí uma compreensão melhor. Bem, essa é uma introdução que eu faço aqui, geral da lição, e a gente vai poder aqui citar o textuário, né? Deixa eu passar aqui para vocês. O textuário diz assim, ó. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Mateus 4, verso 23. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve uma vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos, moradores de Nazaré, onde fora criado. A gente vai passar agora para os comentários, né? A gente não faz da leitura bíblica em classe, isso é para a IBD presencial. A palavra-chave é experiência, né? Ou seja, é aquela questão de ele se encarnou, ele é realmente humano, né? Bem, introdução. O Senhor Jesus não viveu como monge, como eremita, em retiro solitário, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Obviamente, ou seja, essa ideia de monastério, essa ideia de monge, né, não é bíblica, entendeu? Então, tá aí uma refutação aos monastérios. Porém,
É interessante citar aqui que dentro da história, os monastérios e esse pessoal que era muito eremita, que saiu da sociedade, eles foram até assim aproveitados pela graça de Deus no sentido de preservar manuscritos, ou seja, a grande maioria, ou se não todos os manuscritos depois do século 100, por exemplo, depois de Cristo, no ano 100 depois de Cristo, vai surgir os monastérios, né, já da Idade Medieval. Foi importante porque não que isso fosse uma base bíblica, mas de uma forma ou de outra, isso ajudou a preservação dos manuscritos, dos pergaminhos, das revelações do Antigo e do Novo Testamento. Tá? Somente esse era o benefício. E, por causa disso, a Reforma Protestante quebrou a Igreja Católica de vez. Por quê? Se não houvesse os manuscritos do monastério, não havia como Martin Lutero, João Calvino, John Knox, o Ireneus estudar a escritura. Não é? Até porque, aquelas condições da época, não havia livros, impressora, não é? Era muito difícil ter uma cópia, um códex. Né? Então, houve esse benefício, tá, que Deus utilizou para abrir novamente a mente das pessoas. Ou seja, a Bíblia é realmente quando Deus ele nos revela a si mesmo. Né? Bem, pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Tópico 1. Deixa eu baixar aqui para vocês aqui. Vocês pegarem aqui, ó, visualização. Apesar que vocês estão aparecendo, né? Tópico 1. A experiência humana no ministério de Jesus. Os debates com as autoridades religiosas. Então aqui vai ver que as religiões, como um todo, não somente o judaísmo, mas todas as religiões, de uma forma geral, se opõem a Jesus. Então, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é a revelação de Deus à humanidade. E é superior a qualquer religião. Certo? Bem, os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Aí vai ver aqui, ó, primeiramente, os fariseus. Os fariseus, aqui, ó, vem do hebraico pushim, que significa separado, porque não concordavam com os saduceus. Eles defendiam que a tradição está acima da escritura, como a Igreja Católica. A Igreja Católica defende que a tradição, o Papa, está acima da escritura. As Testemunhas de Jeová defendem o quê? Que o corpo governante, né, está acima da escritura. O sarão do reino das Testemunhas de Jeová está acima da escritura. Entende? E outras religiões colocam alguém acima da escritura. Então, isso proveu também dos fariseus, a princípio, porque eles defendiam que a tradição, o que eu digo e o que eu deixo de dizer, como eu me visto e como você se veste, como eu escovo meus dentes, ou invento teorias, está acima da escritura. Porque a escritura não me diz, por exemplo, simplificando, por exemplo, porque a Bíblia não me diz que entrou, vamos dizer assim, porque a Bíblia não me diz se Adão e Eva tiveram um umbigo. A pergunta até mesmo besta, né? Não está explícito isso. Porém, as teorias, as tradições vão dizer que tem, e outras teorias vão dizer que não tem. E as pessoas ficam presas nas tradições e se esquecem do que realmente é importante. Entendeu? Tudo que está na Bíblia é importante. Porém, a gente tem que tomar cuidado de não ir para fábulas, não para mitologias, não para o disse-me-disse. A escritura é a verdade, entendeu? Bem, e a separação do Estado da religião. É um outro problema muito grave que tem acontecido no dia de hoje. É óbvio que existe uma complexidade muito grande entre igreja e Estado, né? E o entendimento que estiveram naquela época, para a nossa época. Mas o Estado e o cristianismo, eles devem sim estarem de acordo. Porque não pode existir um Estado, um governo, certo? Uma sociedade que vai contra a palavra de Deus. Por exemplo, se eu prego um governo homossexual, não vai existir o quê? Espécie humana. Entendeu? Então, para existir um governo que vai proteger a espécie humana e propagar a espécie humana, tem que ser um governo que defenda o casamento entre homem e mulher. Entende? Não que o Estado vai perseguir os homossexuais, mas que vai haver um freio civil baseado na revelação do pensamento judaico-cristão contra essas ideologias.
Então, o Estado é submisso ao cristianismo. E não é o cristianismo submisso ao Estado. E também o Estado não pode se opor ao cristianismo. Se opor ao cristianismo, não é autoridade constituída de Deus. Entende? Obviamente é um contexto muito grande, mas se você quiser saber um pouco mais sobre esses assuntos, igreja, Estado e igreja, tem no canal alguns vídeos sobre isso aqui. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo de crítica de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo de fariseus ao qual pertencia antes da sua conversão era o mais severa, sendo do judaísmo. Os saduceus. Vou passar aqui para vocês. Os saduceus. Tá aqui ainda. Diz assim: o nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão. Até pouco antes do surgimento desse grupo, eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam nem em anjos, nem em espírito e nem na ressurreição. Então esse grupo é mais paranoico do que o outro, né? Porque esse segundo grupo, os saduceus, eles não acreditavam no restante da escritura, mas só no Pentateuco, e também não acreditavam em anjos e nem na ressurreição. Veja que religião é essa. Tá vendo? Isso é a cegueira religiosa. Isso é o que a religião prega. Então, Cristo não é religião. Cristo não é... Na verdade, Cristo é superior à religião. Entende? Veja bem. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam forte influência no Sinédrio. Então, você vê que a própria heresia, a própria falsa profecia provém dos púlpitos. Então, é necessário a gente estar aí conhecendo mais a Bíblia para se proteger contra esses grupos. Bem, uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar forças para matar a Jesus. O terceiro grupo é o grupo Herodianos. Deixa eu ver aqui. Herodianos. Certo? Então, eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselhos com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Então, todos esses grupos, de uma forma ou de outra, se opunham aos ensinamentos de Cristo, né? Ou distorciam esses ensinamentos, ou distorciam as bases do Antigo Testamento. Então, por isso que surgem essas religiões. A religião só surge quando eles distorcem a escritura, entendeu? Tópico 1.2. A vida social e religião de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha de seus discípulos, como Felipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Jesus, apresentando amigos, vizinhos, irmãos, parentes, como Zacarias e Isabel. O filho de Isabel, João e Tiago, eram um primo de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e Maria de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas, independentemente de sua posição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora. E a mulher de Samaritana. Então, Jesus, essa era o objetivo de Jesus. Salvar o povo judeu, salvar os pecadores, salvar os seus escolhidos, salvar as pessoas do inferno. Ponto 1, tópico 3. Características próprias do ser humano. Então, Jesus ele vai ter a característica humana. Veja só, Jesus nasceu de uma mulher, certo? Embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, seu nascimento, contudo, foi normal e comum a qualquer outro bebê. Ou seja, todo parto normal. Foi o que aconteceu, certo? Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede e cansaço. De forma literal, real e contundente. Jesus morreu e ressuscitou. A diferença é que não ficou morto como qualquer outra pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossas fraquezas físicas e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Ou seja,
Ele não nasceu, ele não nasceu pecador, né? Ele não herdou o pecado original. Então Jesus teve a natureza humana, teve as características humanas, porém ele não tem o nosso pecado embutido em nós, entendeu? Mesmo nascendo de Maria, que Maria era pecadora, entende? Tópico 2 diz assim: heresias que negam a humanidade de Jesus. Então, uma vez que a gente entende que Jesus é 100% homem e 100% Deus, 100% Deus, 100% homem, pela revelação, pela história da Escritura, infelizmente surgiram pessoas que negam a humanidade de Jesus, negam novamente a sua encarnação. Bem, o apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 d.C., morreu em 392. Então veja aqui como o mal tem poder. O mal tem poder, as forças espirituais do mal têm poder. A ponto de colocar uma pessoa como bispo e a partir daí desenvolver toda uma teoria contra Cristo. Então as igrejas, de uma forma geral, precisam se unir hoje em dia também contra essas ideologias que surgem da própria igreja, né? Tem pessoas aí que ficam querendo fazer revisão da Bíblia, querendo modificar os textos da Bíblia, né? Para acomodar as suas heresias, né? Tem gente que quer pregar Jesus comunista, Jesus de esquerda, Jesus, né? Dizer que Deus é mãe. Então é preciso modificar a escritura para ajudar as pessoas que não entendem a palavra de Deus. Veja que besteira, né? Bem, o apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus, encarnado, teve espírito humano. Então, essa pessoa, esse movimento diz que Jesus não tem espírito, como nós temos. Usando a linguagem teológica da Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, corpo ou carne, psique, alma animal e sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano, uma psique humana, mas não uma pneuma humana. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, e com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então veja, há heresia aqui. Então muito cuidado, né, para isso não atingir vocês. A reação da igreja, a reação, né, no caso aqui seria a reação dos apóstolos, dos apologistas, né? A humanidade perante Jesus está óbvia no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, da alma e do espírito, a tricotomia. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio de Calcedônia em 451. Então, como eu disse a vocês, então, as pessoas vão conhecer Jesus, vão, mas dependendo da sua base, dependendo do seu pensamento, né? Tem pessoas que pensam, né? Inclusive, eu já vi pessoas, pessoal, que pensam que Jesus era um homossexual. Ó, eu já evangelizei alguns grupos, né, também. Tem gente que pensa que Deus é mãe. Tem gente que pensa que Jesus é um homossexual, é um travesti, é um gay, entendeu? Veja, como a igreja precisa refutar essas pessoas. Ficando trancada, baixando a cabeça, gaguejando, voltando em A em B. Não, a igreja ela precisa, muito bem do conselho. A igreja precisa, na verdade, estudar a apologética, estudar a palavra, propagar o estudo. Então, você aí que tem esse desejo de conhecer mais a palavra, monte um grupo de estudo, abra um canal no YouTube, faça postagem no Instagram, escreva um livro, entendeu? Por meio desses veículos, por meio desses instrumentos, nós podemos combater essas heresias, essas ideologias, entende? Sem necessitar, sem fazer concílios, ainda que haja necessidade, mas a gente entende que a Bíblia é suficiente. Bem, agora, no tópico 2.3, monoteísmo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, únicos, e terema, vontade ou desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis, em uma só pessoa, em Jesus.
O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou monoteísmo heresia. Reconhecemos a vontade de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas não são produzidas pela natureza humana, mas são produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monoteísmo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, novamente, outra heresia surge para tentar modificar a natureza e quem é o verbo de Deus e quem é Jesus. Então, aqui a gente percebe mais uma ameaça contra a revelação de Deus e, ao mesmo tempo, a defesa contra essa heresia. Então, o que a gente precisa pensar aqui? A gente precisa pensar que, na verdade, Jesus tinha duas naturezas, era uma pessoa só, e ele tinha duas vontades, mas que estava realmente aí em obediência à vontade eterna, certo? Da sua missão aqui na Terra. Tópico 3.1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou, durante sua vida terrena, 3 países: Egito, Israel, que é o centro da sua atividade, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento da Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona, ensinando-nos a rejeitar fábulas. O Evangelho não mostra em Jesus estranho à sua comunidade, muito menos um forasteiro. Então, as religiões, como são vocês, como um todo, não se contentam com quem é Cristo e tentam sempre modificar alguma coisa, ou acrescentar, ou inventar algo contra Cristo, porque eles não querem, de fato, aceitar o verdadeiro Evangelho. E surge, no decorrer do tempo, pessoas e movimentos que ficam inventando coisas para distanciar o povo da revelação. Top 3.2. Jesus era visto como alguém da comunidade pertencente a Israel. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato do Evangelho, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade do seu povo, Israel, e não como estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica e nada que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e Judas, irmão e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs e escandalizavam-se neles. Marcos 6, verso 2 e verso 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus não fosse com essa chegada da Índia. Não somente esse texto quebra o movimento da Nova Era dos esotéricos, mas também destrói, de uma vez por todas, várias crenças do catolicismo. Porque o catolicismo ensina que Jesus não teve irmãos e que Maria permaneceu eternamente virgem. E aqui, esse texto quebra. Não precisa nem sequer interpretar. O texto por si só está dizendo: Jesus teve irmãos e irmãs. Ou seja, Maria teve atos sexuais dentro do seu casamento com José e teve, obviamente, filhos, que é uma bênção do Senhor, quebrando, de uma vez por todas, toda a doutrinação do católico. Entende? Então, basicamente, as heresias são mundo de nome, mas uma vez ou outra têm a mesma pegada. Então, tá aí essas ideias aí para vocês poderem entender. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da predileção sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Então, aguardamos, né, o seu retorno, o arrebatamento da igreja, pois é dessa forma que a identidade de Cristo será, de uma vez por todas, bem entendida por nós, os escolhidos do Senhor. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva, comente, tá? E que Deus abençoe a nossa EBD. Forte abraço e bons estudos.